Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica muito bem informado. E olha só, nós vamos começar com uma notícia muito polêmica, um assunto muito polêmico, na verdade, em 2025 e que agora ficou mais ainda. Após proibir o uso do aparelho celular na sala de aula, um professor foi perseguido e agredido na rua. Vamos ver. O caso aconteceu no Centro Educacional Vale do Amanhecer, em Planaltina, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Durante a aula, o professor pediu para que um dos alunos entregasse o aparelho. O estudante se negou, e então a direção da escola foi acionada para recolher o aparelho, que só foi devolvido após o término da aula. Depois de sair do colégio, o educador foi seguido por 2 alunos de 17 anos até uma parada de ônibus, onde sofreu agressões. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça na 16ª Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a Secretaria de Educação da cidade, a direção do centro escolar acionou os responsáveis pelos 2 estudantes e está em contato com o Ministério Público para a realização de oficinas de acolhimento e mediação de conflitos. O Ministério ainda reforçou que a escola pode tomar as providências disciplinares necessárias. Além disso, a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina esteve no centro escolar junto aos representantes do Sindicato dos Professores e de Profissionais da Saúde, como psicólogos, para oferecer apoio ao professor e aos demais educadores. E no Rio de Janeiro, um avião colidiu com um pássaro e precisou retornar ao aeroporto. Olha só, o incidente é conhecido como Bird Strike e nas imagens a gente vê que o bico da aeronave ficou completamente destruído. O avião tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, e transportava 200 passageiros, que felizmente não ficaram feridos. Em um post nas redes sociais, o CEO da Latam disse que a aeronave retornou em segurança, porém o voo precisou ser cancelado. E ainda no Rio de Janeiro, outro acidente envolvendo uma aeronave, mas agora um helicóptero da Polícia Civil. O helicóptero estava investigando em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para ajudar a localizar criminosos em uma área de mata. A aeronave voava baixo quando os criminosos começaram a atirar. A equipe a bordo revidou e houve o tiroteio. E ao tentar desviar dos tiros, a aeronave esbarrou nos fios da rede elétrica, causando 2 explosões. Mas, felizmente, os pilotos conseguiram sair ilesos deste tiroteio. E mudando de assunto, agora a gente fala de esportes. Hoje o Palmeiras entra em campo pelo Campeonato Paulista, porém em uma fase muito delicada. Apenas 2 jogos da primeira fase, da fase de grupos, o Palmeiras corre risco de não se classificar. Vamos ver. Hoje o Verdão entra em campo pelo Campeonato Paulista com o pior dos cenários possíveis nesse início de ano. O time de Abel Ferreira recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque e somente uma vitória pode manter a equipe com condições de classificação para a próxima fase do campeonato. Caso o Palmeiras não vença o jogo, dará adeus ao tão sonhado tetracampeonato paulista seguido, feito que somente o paulistano conseguiu lá entre 1916 e 1919. A situação do Verdão é tão delicada porque ontem a Ponte Preta, vice-líder do grupo do Palmeiras, venceu o São Paulo no Morumbi e abriu 5 pontos de vantagem, chegando agora aos 22 pontos. O líder do grupo é o São Bernardo, que tem os mesmos 22 pontos, mas ainda não jogou nessa rodada. Sendo assim, o Alviverde vai precisar de um verdadeiro milagre para chegar à próxima fase. Se perder ou empatar hoje, o Palmeiras estará matematicamente eliminado, pois já não alcançaria os 22 pontos dos líderes. Para ir à próxima fase, o Verdão tem 2 caminhos. Torcer para que o São Bernardo perca seus 2 próximos jogos, que são contra a Portuguesa e o São Paulo, ou que a Ponte Preta não vença sua última rodada, chegando a no máximo empatar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Nesses 2 casos, o Palmeiras é obrigado a vencer as 2 partidas que lhe restam para chegar aos 23 pontos. A situação do Verdão é muito complicada, mas se existe uma marca registrada do time de Abel Ferreira, é que o jogo só acaba quando o juiz apita. Bom, e essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 8 horas, o nosso amigo Ismael Nascimento volta para te manter bem informado. Até mais!